foi assim, vai ser incrível. Não, eu estou assim com muitas expectativas já. Vai lá, João 17, 6. Quantos acharam? Digam amém. Vamos ler esse texto bíblico. Gente, antes de ler, isso aqui, todo o capítulo 17 de João é a oração sacerdotal. É a oração que Jesus fez pelos discípulos e também por nós. E ele, aqui, eu vejo como se fossem os últimos momentos de Jesus. Porque no capítulo 18, você vai ver, ele já começar a sua paixão, Getsêmani, essas coisas. Então é como se fosse as palavras mais importantes que Jesus fala. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que sabia que vai morrer? Já estava, por exemplo, desenganado pelo médico? As pessoas, elas não brincam nas palavras, elas falam o que realmente importa, né? E, enfim, vamos lá. Diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Esse mundo aqui não é um mundo geral, mas sim aquele sistema maligno mundano, daqueles que eu tirei do mundo. Eles eram teus, tu destes a mim, e eles têm obedecido a palavra. Agora eles sabem de tudo o que destes e que vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que o Senhor me enviou. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é teu e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-nos por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós também somos um. Diga amém. Aplauda essa palavra. Hoje eu quero falar para vocês sobre características de maturidade. Jesus, o Filho de Deus, aqui dá o exemplo para todos nós de um filho maduro orando por filhos imaturos. Quando você vai olhar filhos de Deus na Bíblia, a Bíblia ela se refere a dois tipos de filhos: os filhos maduros e os filhos imaturos. Na prática é aquele filho que já chegou a certas faculdades de conhecimento, de se autossustentar, de poder prover os seus próprios recursos. E existem filhos que eles são autossustentáveis já, eles não precisam mais ser sustentados pelos seus pais. Mas tem filhos que nasceram e que não sabem nem andar, que são completamente dependentes do pai. Então, quando a Bíblia se refere a filhos, ela vai usar dois nomes, que é Huios e Tecnon. Esses dois tipos de filhos falam de os tipos de filhos que Deus tem. E aqui eu não tenho dúvida alguma que existem filhos maduros de Deus e existem filhos imaturos de Deus. Por quê? Porque estão ainda começando, estão ainda conhecendo o Senhor. Outros já deveriam estar um pouco mais na frente. Outros se enquadram naquilo que Paulo fala, quando ele chega naquela igreja dizendo: eu quis dar para vocês um alimento mais sólido, mas eu vou dar leite porque vocês ainda são bebês, e eu vou te dar isso, porque eu sei que vocês não podem suportar. Vocês sabem que você não pode, por exemplo, dar a uma criança recém-nascida um jabá com feijão, um açaí, porque aquela criança não tem o quê? Uma estrutura para receber aquele alimento. Então, o que eu quero te explicar? Vamos lá, primeiro pelo Huios, que é um termo grego, pode passar, é um termo grego que se refere a filhos maduros de Deus. Eles têm uma relação íntima com a maturidade de pais com filhos.
Um exemplo bíblico é quando Deus, por exemplo, lá em Romanos, fala assim aos Romanos, lá em 8,14, diz assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Ou seja, esse filho aí é um filho maduro, porque ele se deixa ser guiado por Deus. Tem filhos de Deus que são salvos, são pessoas que Deus o recebeu como filho, que eles ainda não são guiados pelo Espírito, eles são guiados pela carne. A Bíblia vai dizer que é possível a gente andar no Espírito e também andar na carne. Então a diferença de um filho maduro de Deus é que ele anda no Espírito, de um filho que não é maduro é que ele anda na carne. Então Romanos está dizendo aqui, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Nesse contexto aqui, significa alguém maduro na sua vida cristã. O outro filho é o Teknon, né, que é tipo Pokémon, que é um outro termo bíblico que se refere a filhos imaturos. Essa imaturidade, ela não é só no sentido de nascença, como diz o cara, mas também de filhos que não evoluíram, que não cresceram, que não desejaram, por exemplo, ser dependentes do próprio Deus. Eles passam a ser dependentes dos outros, eles passam a ser dependentes de pessoas, eles passam a ser dependentes emocionais, eles passam a depender de muitas coisas que não são de Deus. Enfim, são os dois filhos de Deus. E hoje eu quero trazer características somente dos filhos maduros. Eu não quero falar dos imaturos. Os imaturos eu vou falar só semana que vem, que eles são o pessoal do Paysandu. Hoje a gente vai falar só do Remo. Dos filhos maduros. Olha, o pessoal já começou a ficar com... Aí você vai mostrar se você é maduro ou não, se você me aceitar como remista. Vamos lá. Quais são as características dos filhos maduros de Deus? Número 1. Os filhos maduros de Deus, eles têm autorresponsabilidade. Quando você entende que a maturidade, ela é aquilo que anula todo o vitimismo, você vai começar a entender que Deus, ele nos dá o seu poder, Deus nos dá a sua autoridade, Deus, ele nos restaura, Deus, ele nos cura, Deus, ele faz a gente ser uma nova criatura, Deus nos dá um novo nome, Ele nos chama de filho, Ele nos chama de sacerdote, Ele nos chama de herdeiro, Ele nos fala sobre reinarmos em vida, Ele vai dizer que nós somos embaixadores, que nós somos ministros labaredas de fogo. Ou seja, tudo aquilo que Ele nos dá como posição de nomeação até, são posições que nos exigem uma autorresponsabilidade. É como se Deus tivesse dado uma responsabilidade tão grande. Apesar das nossas inconstâncias, Ele diz que Ele colocou tesouros em vasos de barro. E isso demonstra que cada um de nós precisa ter uma autorresponsabilidade. Eu nunca esqueço que eu fui para o interior esses dias agora, aí lá não tinha luz, aí me deram uma vela, aí eu tinha que ir no banheiro, quem já viu daqueles banheiros lá do interior, né? Aí tu pega a vela, aí eu vi assim, na ponte, com a vela, escondendo, para que o vento não apagasse ali a vela. Todos já tiveram essa experiência de proteger a vela para não apagar? Isso aí, é sobre isso que eu estou falando. A gente se responsabilizar por aquilo que Deus já nos deu, por quem nós somos, porque isso vai anular completamente o sentimento de vitimismo. Porque uma das características de uma criança é que a criança, ela coloca a culpa no outro. Ela, de alguma forma, age por vitimismo. Na verdade, todos nós precisamos entender, de forma inconsciente, às vezes a gente chora. Por exemplo, uma criança, o que é que ela descobre quando ela nasce? Que chorando é que ela vai ter as coisas. Aí o que é que acontece? Ela chora e o pai dá. Um dia desse até vi um comercial de um pipoqueiro, estava lá na coisa da pipoca, escrito assim: chora que teu pai te dá. Que marketing incrível. Aí eu fiquei olhando, caramba, esse cara é marqueteiro. Aí a criança lê, chora que teu pai chora. Então a gente aprende a pedir as coisas chorando, não é verdade?
mas a gente crescer tem que acabar com isso. Porque é isso que diferencia um filho maduro de um filho imaturo. É essa questão em relação a ser vítima e assumir as suas responsabilidades, os seus BOs. Esses dias eu estava olhando, eu tenho 2 sobrinhos, um está aprendendo a andar agora, mas ele está mexendo em tudo. E o outro já é um pouco maior, mas ele tem um pouco de ciúme, que é o filho mais velho, que nasceu o outro, aí fica aquele negócio daquele ciúmezinho e tudo mais. Aí ele, dia desse, fez uma besteira e colocou a culpa no outro que não sabe nem falar direito. Aí ele fica culpando o outro. Criança tem isso. Não foi eu, foi ele, foi ele. Às vezes acontece isso no nosso meio. Às vezes começa a ter esses sentimentos que pode, por exemplo, nos caracterizar como pessoas imaturas. Quais são as coisas que podem fazer eu e você rompermos de forma consciente daquilo que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente? Primeiro, nós precisamos lidar com sabedoria em relação a tudo o que foi feito na nossa vida no passado. Talvez algumas pessoas aqui pensem: a minha mãe me abandonou. O meu pai me abandonou. Eu fui abusado por um tio. Sei lá, o meu avô me tratou mal. Eu sou traumatizado com aquilo. Ou seja, eu não estou aqui querendo dizer que o que aconteceu na sua vida no passado foi uma coisa boa. A realidade é que nós não temos mais o que fazer com nada daquilo que foi feito no nosso passado. Mas nós temos a autorresponsabilidade de mudar coisas hoje no presente. Em outras palavras, eu não posso mudar aquilo que aconteceu no passado, mas eu posso transformar o meu hoje através do novo entendimento que eu tenho diante de Deus. Romanos 12 vai dizer assim: não vos conformeis, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós não queremos mente nova, nós não queremos maturidade, nós estamos ainda chorando, ou assim, tendo de algumas formas indiretas o vitimismo, de querer que os outros percebam. No reino de Deus não funciona assim, gente. Se você quer ativar algo no reino de Deus, em relação a Deus, ou chamar a atenção de Deus, tenha fé. Deus não funciona por comiseração. Algumas pessoas querem se fazer de vítimas ou de coitados. Isso funciona com algumas pessoas, mas com Deus não funciona assim. Que Deus sonda o nosso coração. A terceira coisa que vai fazer eu e você entender isso é que nós precisamos também dar um basta em algumas coisas sociais, algumas rejeições sociais. Eu sou pobre, o fulano é rico, ele é privilegiado, eu nasci numa periferia, eu tive oportunidade, o outro não teve, eu sou preto, ele é branco. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das pessoas mais ricas, existe uma galera muito rica no Brasil, jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol, eles tiveram uma infância muito difícil na periferia. Muitos até são negros. A gente vê, por exemplo, Pelé, né? A gente vê outras pessoas que de alguma forma usaram até a sua dor, até a sua pobreza, como um estímulo de avanço e de crescimento. Qual a diferença de um cara que, de alguma forma, eu não estou falando só de jogador, porque existe muitos empresários, muitas pessoas que cresceram e avançaram na vida, que vieram de uma vida muito difícil, de uma vida muito sofrida. A gente conhece muitas histórias em relação a isso, mas a gente conhece também muitas histórias de pessoas que entraram para o crime, e que, se você conversar com pessoas, traficantes, até assassinos, você vê que esse sentimento social é o que opera no vida, porque não me deram emprego um dia que eu tentei. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu via muito isso quando a gente trabalhava ali no Guamá. As pessoas se convertiam e a gente tinha que mudar toda uma questão mental nesse sentido aí.
Você pode gostar de política, você pode até acreditar em política, mas a política não deve reger a sua vida. O céu não está em crise. As bênçãos de Deus, elas vêm do céu, não é de condição de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus traz sobre a nossa vida. O céu não está em crise, não esqueça isso de forma nenhuma. O outro grupo que age por vitimismo é o grupo que coloca a culpa tudo no diabo. Esses dias eu estava vendo algumas coisas sobre libertação, até de alguns pastores, né, que acreditam naquela questão da hereditariedade, daquela maldição que é replicada. Eu até acredito que a maldição é a maldição da lei, né? No caso, a maldição que Adão trouxe. Por isso que Jesus é o segundo Adão, que quebra tudo isso. E em Cristo todos os males são quebrados. E a gente tem que acreditar e viver isso como filhos maduros, porque nós somos libertos pela palavra. Mas tem pessoas, acredite em mim, que toda coisa ruim que acontece é o diabo. Porque o diabo não tem mais nem cadeira lá no inferno, que já se levantou todos contra a minha vida. Não estou aqui querendo anular que não existe uma questão maligna. Existe, é real, o mal existe. Porém, algumas coisas, somos nós que fazemos. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com alguém que estava endividado. Falou assim: pastor, eu estou endividado, peguei, estourei o cartão, limite, cheque especial, tudo mais, fiz compra que não deveria. Satanás se levantou contra a minha vida. Eu falei: mas quando tu deu a tua senha do teu cartão para ele, não foi Satanás que foi lá tirar. Isso às vezes é o desejo do coração do homem. E é uma vida que às vezes é baseada na carne, porque acha que comprando vai se satisfazer. Não tem nada para fazer. Aí vem aquela voz, aí é o diabo que acorda o cara. O papel do inimigo é esse: mostrar para você. O resto é tu que faz. Então nem tudo é o diabo, nem tudo é o mal. E por último, tratarmos de viver uma vida no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Isso é responsabilidade. Da mesma forma que você tem um momento para você deitar e dormir, da mesma forma que você tem um momento para sentar e comer, você precisa ter um tempo com Deus. Como é que se anda no Espírito? Buscando a Deus. Como é que você anda na carne? Só não buscar Deus. Já é automático. Se você não faz isso, aí você não vai ter mansidão, domínio próprio, longanimidade, temperança, paz. Aí você tem ódio, ira, dissensão, facção, contenda, inveja, porfia. Todos esses sentimentos que vêm da carne e que muitas vezes penetram no nosso coração para querer achar um outro vilão. E que no fundo, por nós não termos uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida, sobre as preciosidades que Deus nos deu, a gente fica aquém dos nossos desejos, das nossas vontades. Quando nós não exercitamos a autorresponsabilidade, sempre vai haver um culpado pelos nossos problemas. Sempre vai haver um problema maior. E isso é o que paralisa muitas pessoas. As pessoas estão paralisadas porque elas estão querendo achar um culpado por seus problemas e não assumem que muitas vezes estão colhendo o que plantaram. E Deus fica olhando do céu, achando graça para o bonitão, para a bonitona, e fala assim: não vai dar para te ajudar porque tu não reconhece. Existem 3 pecados que Deus não perdoa. Quer saber qual é? Quando você blasfema contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia é atribuir ao inimigo aquilo que é de Deus. A segunda, quando você não perdoa. E a terceira, apostasia. São 3 pecados que a Bíblia vai deixar bem claro que não há perdão. Então, se você não perdoa, a Bíblia diz que é perdoando que você é perdoado. É condicional. O Pai Nosso nos demonstra isso. Se vocês não perdoam aqueles que vos ofendem, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é uma atitude de inteligência e de maturidade. Ou seja, eu preciso perdoar porque eu preciso de perdão amanhã. Aí como é que tu ora para liberar? Senhor, abençoa esse desgraçado. Abençoa essa palavra desgraçada é fora da graça. Mas você orou.
Vamos repetir uma frase assim? Alguém pode ter me machucado, mas isso não é o mais importante. Vamos repetir? Alguém pode ter me machucado, mas isso não é o mais importante. Aí pergunta assim, pastor, o que é mais importante? Pergunta aí, pastor, o que é mais importante? É o que você está fazendo a respeito disso. O que você está fazendo com aquilo que fizeram com você? Isso é o mais sério do que alguém ter te machucado. O que você faz com aquilo que fizeram com você, faz você inclusive perder os seus direitos. Porque a pior coisa é o homem ter razão. Às vezes quando ele tem razão, ele perde ela. Pode olhar, pessoas injustiçadas, elas são pessoas que estão assim a fazer uma grande besteira. Porque elas se acham no direito de fazer uma justiça própria. João 17, 19, nos demonstra como o Filho maduro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina a ser. Olha o que o próprio Cristo diz: em favor deles eu me santifico. Ou seja, por causa dos problemas da vida, do dia a dia, das pessoas ruins que eu vou ter que enfrentar, de pessoas que podem me trair, eu me santifico. Eu santifico a mim, para que eles também sejam santificados. Como? Com o nosso exemplo, com a nossa característica de amor. Então isso é a chave que muda tudo, gente. Nunca esqueça disso. Passar por dificuldades pode ser um grande preparo para nascer grandes vencedores, e a sua dor pode ser um trampolim para você viver coisas incríveis. Porque alguns aqui, eu posso dizer isso pelo Espírito Santo, a sua dor vai ser um antídoto de cura para pessoas que ainda estão vivendo o que você já viveu lá atrás. Agora é o tempo de se levantar. Entender, eu tenho autorresponsabilidade. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir a minha carreira. Vou completar e vou guardar fé. A segunda questão que eu quero hoje colocar aqui para você. Não, antes disso. Não, deixa, depois eu conto essa. A segunda característica é que um filho maduro, ele é devedor. Preste atenção. Porque a Bíblia, de alguma forma, nos coloca nesse papel de devedor. Deus, ele é infinito em amor. Vocês concordam com isso? Deus é infinito em misericórdia. Alguém perguntou para Jesus quantas vezes ele perdoava. Ele falou o quê? 70 vezes 7? 490, quem é bom de matemática? 490, mas tem um detalhe. A misericórdia se renova toda manhã. Se você acordar cedo e você falar assim, eu vou bater essa meta, você não vai conseguir. Porque a sua vontade de errar, ela é menor do que a capacidade de Deus de perdoar. Ou seja, o amor de Deus é maior que a nossa maldade. A graça de Deus é maior do que tudo isso. E isso é o que nos faz ser um devedor. Porque Deus é infinito em amor e nos dá amor. Deus é infinito em graça e nos dá a sua graça. Deus nos entrega tudo isso e nos autoriza a entender que Jesus é um mau exemplo a todos nós, e pelas palavras que me deste, eu dei. O próprio Cristo. A autoridade, está errado aí, que o Senhor me deu, eu também dei. Isso está tudo nessa oração. A glória que o Senhor me deu, eu também dei. O Cristo se posiciona nesse sentido de retribuir aquilo que Deus tinha dado. Jesus ensina que temos que compartilhar, como filhos, coisas que recebemos do Pai. Quer ver? Experimenta se encher de Deus. Você vai ter um transbordo. Você não vai conseguir ficar calado. Você vai pregar para pessoas, você vai orar por pessoas. Agora, se você não entende o que é devedor, você vai ser um cobrador. Preste atenção. O que é um cobrador? É aquele que sempre as pessoas estão devendo para ele.
Ah, porque não fizeram isso por mim? Ah, porque me olhou assim? Ah, porque... Isso é uma das características de imaturidade muito grande. De você avaliar o pensamento de alguém pela forma que ele te olhou. Ah, não falou comigo. O cara que é devedor e que ele entende a graça de Deus, o cara me olhou errado, eu vou pensar assim, coitado, ele deve estar vivendo um dia ruim. Agora o cara que é cobrador, alguém passa do lado dele e não fala com ele, ah, o fulano de tal não falou comigo, já começa um alarme, um negócio terrível. Por quê? Porque tem um coração de cobrador e não de devedor. Você já experimentou cobrar uma pessoa que não tinha condição de te pagar, e você vai ali cobrar? Isso não é desgastante? Isso é terrível. Você vai lá e me paga. Não, não vai dar. Por isso que a Bíblia fala que se tu quiser emprestar dinheiro para alguém, você tem que ter isso como uma doação. Se te pagarem, amém. Se não te pagarem, agora se isso tu vai precisar, nem empresta. A Bíblia não aconselha isso. Para você não brigar com ninguém, para você não ficar contra alguém. Vocês estão entendendo? Você já experimentou namorar, se relacionar com uma pessoa cobradora? Ah, porque tu não me ligou? Ah, porque não sei o quê? Ah, porque não... Aí, dois cobradores na... meu irmão, aí o bicho pega. Aí é um querendo sugar o outro. É um negócio assim terrível. Agora, se alguém se relaciona com esse coração de devedor, ele deve tanto para Deus que ele vai querer abençoar. Eu vou te abençoar todo dia. Aí a pessoa que é abençoada, ela vai querer abençoar, porque a Bíblia diz que é dando que se... Então, se você entra num relacionamento para ser feliz, você já está errado. Você tem que entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Se você tem a disposição de entrar em um relacionamento para fazer alguém feliz, você está entrando num relacionamento por causa da forma certa. Ah, pastor, porque eu estou muito sozinho, eu estou muito carente, está pegando. Não faz isso, não vai machucar ninguém, porque você vai ser o prestação da vida daquela pessoa. A melhor forma de você viver infeliz é sendo um cobrador. Porque sempre todo mundo vai te dever alguma coisa. E isso é uma marca violenta de uma pessoa imatura. O cobrador, ele vive pela falta. Presta atenção, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Todo mundo aqui tem falta de coisas. Você concorda comigo? Às vezes a gente quer uma coisa e não tem. Mas a pessoa que ela tem esse coração de cobrador e não de devedor, ela vai querer colocar a culpa nos outros por aquilo que ela não tem. E ela não se posiciona em responsabilidade. E automaticamente ela não vai cumprir um princípio divino, que é se levantar para fazer a diferença na sua própria vida. A maturidade ensina que maior que os nossos direitos são os nossos deveres. Entenda isso. Que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Abre aí Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Então, olha só. Deus ele fala assim, olha, eu não devo nada para ninguém, a não ser o amor. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é uma forma imensurável, não tem como medir, porque foi infinito. Então, eu sou um devedor, porque Deus fez tudo isso por mim, e o entendimento é esse, eu amo a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo. É os dois grandes mandamentos. Ele falou assim, olha, esquece esse negócio de matar, esquece esse negócio de roubar, esquece esses 10 mandamentos, vamos focar em 2 aqui. Me ame de uma forma tão poderosa, verticalmente, e também, quando essa relação se fortalecer, você vai amar as pessoas de forma horizontalmente. Então, não devam nada a ninguém a não ser o amor que de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei ou o mandamento. Então entenda uma coisa, Deus vai te dar uma oportunidade de amar pessoas, e não só as pessoas legais. Deus vai te dar a oportunidade de amar pessoas que muitas vezes você nem quer estar perto. Talvez isso seja um desafio para você. Talvez isso seja algo que vai trabalhar em você uma paciência maior.
4 desse lado, 5 desse lado, que estão falando assim, pastor, por que não foi contigo? Rapaz, eu sei o que eu estou falando. Número 3, a maturidade nos faz ter a capacidade de enfrentar sofrimentos. Deixa eu falar aqui para vocês. Em uma geração onde ninguém quer sofrer para alcançar algo melhor lá na frente, é um princípio errado. Porque, entenda uma coisa, o mundo hoje te serve. Todas as coisas que são criadas, você pega o controle remoto, desliga a televisão, você quer comida, o aplicativo traz na tua porta, ou seja, o mundo de alguma forma ele te serve. E isso é o que faz a diferença nos negócios de hoje, presta atenção. Mas o reino de Deus, o maior é quem serve. O primeiro é o último. O reino de Deus é investido. E aqui, quando a gente fala de maturidade, a gente precisa entender que às vezes a gente vai ter que seguir os passos do nosso Senhor, que é sofrer. O Senhor sofreu para florescer a glória de Deus na nossa vida. Nós estamos acostumados a sofrer em quase tudo na vida, mas quando se trata da vida cristã, nós não queremos sofrer. Como, pastor? Você sofre na academia para você crescer, você sofre num curso de faculdade para você se formar, você sofre por amor, já levou até chifre, Deus me revelou, mas você não desiste. Mas aqui na igreja alguém olha para você, eu vou sair desse lugar. Deixa eu te falar uma coisa, a Arca de Noé era um lugar que tinha cobra, tinha dinossauro, tinha um monte de coisa, mas era o lugar da salvação. Podia até tá dormindo lá, tem cocô ali, dormindo em cima do cocô. Eu fico imaginando, imagina só a loucura que era ajudar. Aí eu estou dormindo, a pessoa vê uma cobra, nem tem cobra aqui nesse lugar. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse aqui é um lugar de aperfeiçoamento. Se você sair daqui, você vai para um outro lugar e o problema continua com você. Porque o problema não é o lugar, o problema é as pessoas. Um dia desse alguém chegou para mim dizendo assim, pastor, porque aquele lugar está cheio de demônio. Eu falei, eu acredito que todos os lugares podem ter demônios. Não, pastor, eu falei, por que demônio manifesta na igreja então? Se tem um lugar que demônio devia estar, é dentro da igreja. Os demônios estão nas pessoas. Os lugares que as pessoas frequentam pode ser pesado. Mas chegar num lugar, tu vai pegar o demônio por estar lá? Não, meu amigo. Tu pega demônio por outra coisa. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer? Autorresponsabilidade. Não se aliançar. Fazer o que é certo. Olha que Jesus ele fala aqui. João 17, 22 diz assim: dei a glória que me deste, para que eles sejam um. E assim como nós também somos um. E neles tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste e que me amaste igualmente. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele usa uma referência sobre a igreja e ele dá o sentido do corpo humano, dizendo que cada um é membro um dos outros, até o membro que parece ser menos indigno, ele é muito importante. Quando eu vejo ele falar isso, eu me lembro só daquela unha, às vezes encravada no pé, né, que às vezes a gente nem limpa ela, deixa ela lá, mas se ela ficar encravada, a nossa vida muda completamente. Todas as partes são úteis. O apóstolo João, acho que é Pedro, é João? Não, é Pedro, acho que é Pedro. Ele vai usar a igreja como um edifício, dizendo que nós somos pedras vivas, que estamos edificando uma casa espiritual para Deus. Presta atenção. Se a gente for falar nesse termo, nós vamos ver que as pedras elas são diferentes. Existe pedra grossa, existe pedra lisa, existe pedra pontuda, existe pedra que machuca. Existe pedra que se entrar na tua casa já vai querer abrir a tua geladeira. Mas se você pegar duas pedras e bater uma na outra, vai sair faísca. Mas isso daí é um sinal que as pedras estão se unindo.
Às vezes a gente vê as faíscas aqui na igreja. Faísca, tá tudo normal. Porque pedra encostando com pedra é faísca. Vai se unir, vai ficar no plumo, e nós vamos fazer uma casa para Deus morar, porque nós podemos até sofrer pela unidade, mas a unidade é que nos faz ser um corpo, é a unidade que nos faz ser um, e isso é contra o sistema, é contra o mundo, e ele falou assim, sobre o sofrimento, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, eu só quero que eles sejam livres do mal. Ou seja, o mundo pode trazer aflições, sofrimentos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O segredo da infidelidade é a busca da felicidade. Deixa eu te falar uma coisa, não busca a felicidade. Se você buscar a felicidade, você vai se frustrar. Pastor, o que é que eu tenho que buscar? Busque um propósito. Porque quando você vive por um propósito, você vai colher a felicidade. Isso quem fala não é a Bíblia, são os sociólogos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que os sociólogos estão dizendo? Que em todas as empresas, as pessoas mais felizes, não são aquelas que têm mais salário. Não é o patrão que ganha mais. Sabe quem é? Às vezes é aquela irmã que está lá varrendo, que está lá limpando, cantando, porque ela está ali servindo com tanto coração, sabendo que aquele pouco que ela ganha vai sustentar sua casa, sua família, isso vai dar tudo certo no final do mês, porque ela está ali por causa de um propósito. Quantos de nós fazemos as coisas sem propósito? Isso também é algo que faz a gente entender a falta de maturidade, nós não sermos intencionais naquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu fico pensando, o que eu e você estamos fazendo nesse lugar? Será que você vem aqui como alguém que vai num supermercado, na prateleira, e pega o que dá e depois vai embora, domingo que vem volta? Esse lugar aqui não é um navio de turismo. Isso aqui é um lugar, é um navio de guerra. Sabe o navio de turismo? Só vai lá comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Uma vez, vou já finalizar. Um pai, o filho pede o carro para o pai, escuta isso aqui. E ele fala, pai, preste seu carro que eu quero ir no cinema com meus amigos e tudo mais. Aí o pai falou assim, olha, se não for demorar, porque eu tenho que pegar aqui um negócio, depois eu vou querer que tu me pegue lá. E aí o menino fala, tá, eu vou lá na casa do fulano, pedir para a mãe dele, para a gente ir no cinema, depois na volta a gente pega o senhor e entrega o carro, preste atenção. E esse menino ele sai, chega lá na casa do amigo dele, aí o amigo dele dá uma ideia, não vamos no cinema não, vamos em outro lugar, vamos passear nesse carro, vamos lá na praia. E eles pegaram e foram para uma outra direção, porém o menino que estava com ele, avisou a mãe, preste atenção, que eles não iam para o cinema, que eles iam para outro lugar. Aí acontece que depois de tudo isso, atrasam, né, o rolê todo, deixa o menino lá, e o outro vai pegar o pai já muito atrasado, e o pai chateado, esperando por muito tempo. E nesse momento de esperar, ele liga para a mãe do outro menino, e ela fala que eles não foram para o cinema, eles tinham ido para outro lugar. Aí o pai entra no carro, começa a conversar com o filho, e ele pergunta, filho, por que você demorou? Não, porque lá no cinema, aconteceu um imprevisto, a sessão atrapalhou, e aí o filme demorou mais. Também o estacionamento estava meio complicado, não tinha vaga, por isso a gente demorou. Aí ele falou, filho, para o carro. Para o carro. Ele falou, por quê, pai? Porque eu quero sair. Aí ele falou, mas por que o senhor quer sair? Porque eu liguei para a mãe do fulano de tal que estava contigo, e ela disse que vocês não foram para o cinema, vocês foram para outro lugar, e você está mentindo para mim, e eu quero sair daqui do carro. Mas por que, pai, o senhor quer sair? É porque eu quero caminhar. Mas por que o senhor quer caminhar? Porque eu quero refletir. Por que o senhor quer refletir? Porque eu quero tentar entender por que você mentiu para mim. Eu não quero brigar contigo por isso. Eu quero raciocinar como eu estou sendo para você
ao ponto de fazer você esconder uma coisa dessa para mim. E você mentir por uma coisa tão simples. Às vezes a gente é assim com Deus. Deus fez tudo por nós. E às vezes, nesse sentido, a gente, por pouca coisa, por besteira. Isso não só na vida com Deus, mas no relacionamento também. Mentirinhas, essas coisinhas assim, no relacionamento amoroso, no casamento, com o filho. E o filho ficou pensando, realmente, eu não tinha razão para mentir. Eu poderia ter falado para o meu pai o que realmente aconteceu. E eu não falei. Então nós temos que refletir, às vezes, o que é que nós estamos transmitindo. Ao ponto das pessoas, de alguma forma, olhar para a gente de uma forma errada. Ou de alguma forma, querer até enganar a gente. E por último, a maturidade nos faz viver para nós e não para eu, ou para mim. Quando você é maduro, você pensa muito mais na coletividade do que em você, de alguma forma. Pastor, mas eu não posso ser egoísta. Eu acho que a gente pode em alguns sentidos da vida, mas tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Olha o que o texto diz aqui em João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti. Presta atenção. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviou. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, igualmente como me amou. Então isso fala que o pão é nosso, o Pai é nosso. A vida cristã, ela é uma vida em coletividade. E entenda que, se você não deseja compartilhar, você vai demorar mais para crescer. Se você se isolar, você vai ser igual aquela osga que leva uma paulada e que o rabinho dela fica lá mexendo, mas demora muito e ela morre. O que faz a diferença é a nossa unidade. E eu confesso, gente, que eu tenho, como pastor, me desgastado muito, às vezes com coisas tão pequenas, com problemas tão pequenos. E eu fico imaginando Paulo ali, querendo dar uma coisa mais sólida para a igreja, podendo tratar de outros assuntos. E ele fala assim, eu vou dar leite para vocês, porque vocês não suportam um alimento mais sólido. Alguns aqui já deveriam estar muito mais lá na frente. Mas Deus vai nos dar hoje uma graça de entendermos que nós somos devedores. E nós precisamos exercer o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a autorresponsabilidade e a vida em comunidade. Fique em pé, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Com um sorriso aí, parece que ficou tenso. Quem fala isso é o Paulo Borges. Ele diz assim, presta atenção: o Evangelho é muito mais sobre o seu pecado e a vida em comunidade do que para você. O Evangelho não é para nós. O Evangelho é para todos. É sobre todos. E isso é um dos pontos que a gente precisa entender. Quando você vem aqui, eu vim aqui receber. Mas bem-aventurado é aquele que dá. Deveria ter uma briga aqui nessa igreja, aceitável. Quem é que serve mais? Eu não vejo isso acontecer. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para servir, para amar esse lugar, para depositar aqui o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, os nossos recursos. Deus, Ele quer fazer a gente evoluir, crescer. E nós vamos ter o próximo. Nós não podemos fugir disso.
Porque é os dois mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem que ser igual a você. Então, em outras palavras, a nossa grande missão é amar a Deus e servir pessoas. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não está cumprindo a lei. Se você ama o próximo, você não mata. Por isso ele falou, esquece o não matarás. Esquece o não furtarás. Esquece os outros mandamentos e foca só em amar ele como tu te ama. Porque se tu fizer isso, tu não vai precisar matar, não vai precisar roubar. Só vai focar no que é mais importante. Você recebeu tanto amor que agora você quer dar. Transbordou. Essa preciosidade que está em vaso de barro. Existe uma música da Aline que diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Nós precisamos ser usados por Deus. Se você não se colocar nesse lugar de servir, de ser usado por Deus, você não vai evoluir dessa imaturidade. Vamos cantar ao Senhor, finalizar esse culto, declarando a bondade e o favor do Senhor. Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar, vamos adorar Ele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Usa-me. usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
Coloque a mão assim na sua cabeça e canta isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Usa-me. usa-me. Olha para essa cadeira que está no seu lado. Sabe que podia ter alguém escutado isso aqui? Quando o evangelho ele for mais para nós, a gente vai vir para o culto e a gente não vai se importar mais com a roupa até que a gente vai vir para o culto. E com o tempo que a gente gasta às vezes escolhendo uma roupa, a gente vai pensar: será que eu tenho um amigo aqui que precisa escutar uma palavra, receber uma oração, estar nesse ambiente? Nós precisamos ser usados por Deus. Eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas elas vão ser curadas de muitos males quando parar de olhar só para os seus problemas e começar a fazer algumas coisas, de falar assim: Deus, eu vou te entregar os meus problemas, mas eu vou também me dedicar a ajudar o próximo. Sabe? Seja usado por Deus. Você vai ser cheio desse sentimento de pertencimento, de amor, de participação. Amém? Levante sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, diga amém, do amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja presente agora e para sempre. Vai na bênção. Boa semana. Seja abençoado, seja guardado pelo Senhor. Aplauda Ele, bem alto.